Bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Eu sou Bianca Moreno e estou acompanhada do nosso convidado, Guilherme Cardoso. Gui, se apresente um pouquinho para nossos ouvintes. Opa, fala aí, tudo bom com vocês, meus amores? Já devem ter ouvido a minha voz por aí, acompanhando a rádio já, o Sobrevoo, estamos sempre por lá. Sou eu, né? Guilherme Cardoso, estamos aqui. Faço parte do núcleo audiovisual aqui da Unijorge. Trabalho em basicamente... Então faz tudo, né? Estamos em todo o programa aqui. Estamos no Estação 74, na Rádio Já. No Sobrevoo, trabalho como editor. Sou produtor também dessa parte do Sobrevoo. Do Fala Aí também. Sou diretor do Indicado. Então, se você seguir no nosso Instagram, né? @núcleoj e rádio.já, eu vou estar sempre por lá, né? Vou ter que sempre estar aparecendo por lá. O pessoal já percebeu que você é requisitado aqui no núcleo. A gente fala que Gui, ele é a alma no núcleo. Todo mundo vai, mas Gui fica. Esse aqui tá em tudo. E assim, nesse episódio a gente vai mergulhar no universo do autor italiano Zero Calcheri, um dos grandes nomes dos quadrinhos contemporâneos. Iremos focar em duas de suas obras adaptadas para animação, o Entre Linhas Pontilhadas e Este Mundo Não Vai Me Derrubar. Ao longo da conversa, junto com o nosso convidado, vamos explorar como essas narrativas dialogam com questões que atravessam tanto a vida pessoal quanto o cenário global, desde o vício, a experiência da migração, até os posicionamentos políticos que marcam profundamente suas histórias. A ideia é entender não só os contextos em que essas obras surgem, mas também os efeitos que essas provocam no público e por que tantas pessoas se identificam com elas. Bom, esse eu acho que é um desenho que, apesar de ser curto, né, ter só 6 episódios, as duas séries, né, Entre Linhas Pontilhadas e Este Mundo Não Vai Me Derrubar, ele consegue abordar, né, de forma até cômica, já que ele traz uma abordagem muito divertida, muito frenética. O jeito que o Zero narra as coisas, ele é meio... Não diria dizer que ele tem um TDAH, mas ele é muito imperativo, ele bota um monte de referência, um monte de coisa. Então, acho que ele consegue trazer essa reflexão para esses temas que você trouxe, que são importantes, mas de uma forma mais descontraída, sabe? De que não pese tanto o clima, assim. É de uma forma mais leve, né? Quando eu tava pesquisando um pouco sobre essas séries, principalmente a primeira, quando eu vi o que abordava e como era a storyline, eu li tudo, né? Do início ao fim, já peguei spoiler, já sei o final. Eu pensei que era uma série de, 40 minutos por episódio. Algo mais longo, assim, mais complexo. Mas não, é uma média de 20 minutos. Aí eu fiquei, meu Deus, como ele conseguiu abordar tantas coisas. Obviamente não é tão, né, como você falou, não é tão profundo como uma série com mais tempo faria, mas assim, conseguiu, e a crítica é muito boa, né, falam que ele consegue abordar esses temas de uma forma bem leve, sucinta, sem ficar muita coisa em uma série só. Por isso que eu acho que essa divisão que eles fizeram de temas, né, foi importante, né, Entre Linhas Pontilhadas, até a forma como a história é contada, tipo... que pelo Zero a gente acompanha, o Zero ele tá indo pra um lugar, não vou dizer o nome do lugar porque é spoiler. Mas assim, se você quiser, já pode começar você falando um pouco da sinopse da série, das duas. Pronto, ok. Bom, Entre Linhas Pontilhadas, ele acompanha a história do Zero Calcheri, junto com seus amigos, indo pra um lugar. O nome desse lugar eu não vou dizer o que é, porque é um spoiler quando você descobre pra onde ele tá indo, é uma rasteira que ele dá. Sim. Mas acompanha esses personagens indo pra um certo lugar. E enquanto eles estão indo pra esse certo lugar, o personagem do Zero, ele vai narrando coisas que acontecem no seu cotidiano, no jeito como ele enxerga o mundo. E é bem legal a forma que é feita, porque o Zero, ele narra todos os personagens. Então, ele faz a voz de todo mundo. Ele narra a voz dos amigos, ele faz a voz da mãe, do pai. E o jeito que ele enxerga as coisas são diferentes. E, ele enxerga a mãe e o pai dele, por exemplo, como galinhas. A mãe e o pai como galinha. Ele narra a voz dos amigos. Então, é tudo como funciona essa mente um pouco louca da cabeça dele. Enquanto isso, tem algo muito legal, que existe a personificação da sua consciência, que por alguma razão é um tatu. Sim. E ele conversa com essa consciência, a consciência vai falando sobre ele. Então, muito da linguagem, da animação, tanto do quadrinho, ajuda a reforçar essa mensagem de que, o Zero, ele se acha uma pessoa muito... como se fosse o centro do mundo, né? Uma pessoa meio egocêntrica. Ele acha que tudo gira ao redor dele. Então, até a forma como ele narra os próprios personagens, ele é a voz dos personagens, ele tem essa consciência que é um tatu, acho que ajuda a passar essa mensagem de maneira visual, né? mais para as pessoas conseguirem captar de forma mais simbólica, exatamente, né? Assim, é interessante porque realmente quando, em relação a nós mesmos, a gente percebe o mundo como se girasse ao nosso redor, né? Exatamente. Porque os problemas que nos afetam, que nos consomem, são os problemas direcionados a nós mesmos. E é interessante porque é aquele famoso caso do personagem, do narrador-personagem, né? Exatamente. Você não tem aquela certeza se o ponto de vista, o que é falar na história, é 100% aquilo mesmo, verossímil. Uhum. Porque é muito
tendencioso, né? Exatamente. É um tipo de narrativa que cria um triplex na cabeça das pessoas, porque você não sabe até que ponto... Ele tá exagerando, realmente. Isso aconteceu. Mas isso acho que é legal, porque é uma das críticas do... Primeiro eu vou falar de Trilhas Pontilhadas. É uma das críticas que o desenho faz, de que o Zero, no início do desenho, ele se sente uma pessoa muito egocêntrica. E, tipo, por ele se achar que ele é tão importante assim, ele tem dificuldade de tomar decisões e fazer as coisas da vida, né? Sim, sim. Ele tem dificuldade até pra... Um exemplo... Ele usa isso até como humor. Um exemplo, você nunca chegou pra assistir um filme na Netflix. Pra assistir alguma coisa na Netflix, você fica 2 horas imaginando e procurando o filme. Então o desenho faz piada com isso. Tipo, exagerar ao máximo. Ele passa a noite toda tentando escolher um filme pra assistir e ele não consegue. Ele é a pessoa indecisa pra escolher um filme, pra escolher uma pizza. Então, quem nunca? Então ele faz esse tipo de brincadeira, sabe? Ele traz essa vertente. E, tipo, o Zero ser essa pessoa egocêntrica colabora muito pra mensagem. Porque o nome, eu demorei pra entender do porquê Entre Linhas Pontilhadas. Uhum. E ele faz muito essa alegoria de, tipo, uma linha pontilhada, quando você puxa e rasga ela segue essa linha, né? Você deveria seguir essa linha. E o desenho principal, a mensagem do desenho é você não ter medo de rasgar essa linha. E, tipo, o Zero é um personagem muito egocêntrico porque ele tem medo de se arriscar. Ele tem medo de fazer as coisas diferentes, tem medo de tomar uma posição de algo. E como isso é ruim, né? Quando você vai pro clímax do desenho, que eu não vou contar o que acontece, é uma mensagem muito forte justamente por isso. Porque a vida é curta, né? A vida é curta, então a gente tem que, de fato, se arriscar a fazer as coisas. Você ultrapassar e não ter medo de rasgar essa linha pontilhada. Então, acho que o desenho traz essa mensagem muito importante pra todo mundo, né? Sim, sim. Não, é muito pertinente essa sua observação, né? Porque, realmente, essa série, quando eu tava vendo, ela trabalha muito com essa temática da vida é uma só... Um pouco sobre morte. Aproveite a vida. Muito disso. De acordo com uma pesquisa do site Data Budget Market Research, a França atualmente domina o mercado europeu com colaboração importante da Alemanha e da Espanha em relação ao mercado de animações. Porém, saindo desse caminho tradicional, Entre Linhas Pontilhadas vem da Itália, um país que não costuma ser tão marcante nesse cenário. Assim, você poderia comentar de que forma essa produção italiana conseguiu se destacar e conquistar relevância dentro desse panorama europeu, a ponto de entrar na Netflix? Rapaz, eu acho que foi uma jogada muito importante, né? Eu acho que o desenho tem muito desse potencial, né? Ele era geralmente uma história em quadrinho. Sim. Que era... Eu acho que foi muito disso também. Era uma história em quadrinho famosa, assim, mundialmente. E eu acho que pelo jeito que ele contou essa história, conseguiu chamar a atenção, assim, sabe? Sim, sim. Eu acho que pela forma como o desenho abordou esse tipo de tema, ele conseguiu trazer esse holofote, né? Não é uma série tão conhecida quanto eu gostaria que fosse, mas... Eu também não fazia, mesmo não fazia ideia. Então, mas até pra isso, né? Pra uma série italiana, você vê que existem conteúdos que não são necessariamente europeus ou americanos que são bons. Sim, sabe? sim. Você consegue... em várias áreas você conseguir trazer alguma qualidade de certa forma. Então eu acho que é uma porta bastante importante pra a gente conseguir dar essa chance, né? Pra conhecer desenhos, animações de outros lugares que não fossem europeus ou americanos. No caso, você fala o europeu daquele costumeiro, né? França e Alemanha. França, Alemanha. Sim, sim. É isso. Eu não pensei que seria da Itália. Eu pensei que seria desse eixo Inglaterra, França. Todo mundo pensa. Quando eu soube que era da Itália, eu fiquei, meu Deus. É interessante, porque não é um país em que você remete muito produções de animação. Exatamente. Você remete mais dramas, principalmente, aqueles melodramas. Mas a animação não, sai um pouco desse eixo. Aí eu fiquei pensando, o que será, né, que trouxe esse destaque, assim. Confesso que foi uma das coisas que me fez ficar curioso pra assistir também o desenho, né? Saber o que é que a Itália vai contar pra mim de animação, sabe? Sim, sim. Não vou ver um melodrama absurdo. Sim, sim, uma proposta diferente. Diferente da primeira obra que a gente tá conversando, que é Entre Linhas Pontilhadas, a continuação, Este Mundo Não Vai Me Derrubar, não foi tão bem recebida pelo público em relação à primeira. E assim, apresenta uma diferença de 9% a menos na porcentagem de avaliações positivas do Google. Você considera essa sequência abaixo do nível da qualidade original? E qual a diferença entre as duas obras? Rapaz, eu acho que muito dessa questão, dessa diferença de aprovação é muito pelo teor. Eu acho que a primeira série, eu vou falar um pouco, né? É porque a segunda série, Este Mundo Não Vai Me Derrubar, ela traz uma abordagem
abordagem um pouco mais política. Então Sim. eu acho que, por esse fator da primeira trazer algo muito mais pessoal, que é algo que todo mundo passa, acho que todo mundo já se sentiu meio como o Zero, não ter medo de se arriscar. Você, quando você termina a escola, por exemplo, você começa a entrar na sua vida adulta, você de fato tem esse medo de sair da sua zona de conforto. E o desenho brinca muito com isso, né? De que o Zero, ele fica muito tempo parado, ele vê as pessoas que ele conheceu quando pequena avançando na vida, né? Crescendo, desenvolvendo trabalho, e ele se sente como se ele estivesse parado, Como sabe? se estivesse atrasado, Como né? se ele estivesse atrasado, estagnado. E ele tem medo de dar esse próximo passo, de sair dessa zona de conforto que ele tá. Por mais que ele não esteja feliz nela, é uma zona de conforto. Então eu acho que a primeira série teve uma aprovação maior, primeiro por ser algo inovador, né? Trazer essa abordagem de uma forma mais criativa e diferente, e ser algo mais pessoal, que acho que mais identificável. A segunda, Este Mundo Vai Me Derrubar, ele traz uma abordagem um pouco mais política, que talvez meio que polarize a questão das pessoas assistirem, né? Porque eu vou contar um pouco sobre o que é Este Mundo Vai Me Derrubar. Ele acompanha também o Zero, os amigos dele, durante... Ele meio que dando um depoimento pra polícia depois que aconteceu uma manifestação em prol dos imigrantes. No caso, pra os ouvintes se encontrarem nessa história, pós o primeiro, né? Ainda continua na linha de tempo ou tangencia ou... Não necessariamente uma continuação direta de um pro outro. Mas é claro que você pode assistir as duas separadas. Funciona bem. Mas se você já conhecer os personagens, a relação entre eles, você vai aproveitar mais. Sim. Mas ela meio que funciona também de forma independente, se você não assistiu a primeira. Você consegue entender o que tá acontecendo. Não é necessariamente uma continuação direta na questão cronológica de tempo, sabe? Sim. Mas é isso, a gente acompanha o Zero dando depoimento pra polícia depois que aconteceu uma manifestação em prol dos imigrantes numa região lá da Itália. O que acontece no desenho? Uma das grandes discussões é que chegaram imigrantes lá numa região da Itália, numa cidade lá da Itália onde o Zero mora, e eles meio que ocuparam um lugar que ficava do lado de uma escola. Só que tem um povo meio extremista que acha que, né, poxa, o imigrante tá aqui, tá roubando nosso emprego, ainda tá lá da escola, vai manchar a reputação da escola. Então fica todo esse debate de que será importante ou não deixar essa galera lá. E o Zero é o pessoal que tá a favor de deixar, tem que deixar. Eles estão aqui porque eles estão precisando da gente. Então tem muito esse debate, mas o interessante... Que é super atual. É algo muito super atual, ainda mais com o governo que tá atualmente aí no mundo, né? Sim. Mas eu acho interessante porque o desenho ele não aborda vilão e herói, sabe? Tem um pouco disso, mas tem um personagem em si, que é o amigo do Zero, que ele tangencia nesse lado de que nem tudo é preto no branco. Na maioria das vezes é cinza, então, tipo, não necessariamente o personagem apoiar o lado negativo é porque ele é uma pessoa má, uma pessoa ruim. Mas ele tem os motivos dele. Apesar de serem questionáveis, ele não faz porque ele é mau, sabe? Então eu acho que eu acho até uma série melhor, porque ela é um pouco mais aprofundada nesse quesito, ela é mais madura? Mais madura, exatamente. Essa é a palavra que me fugiu da cabeça. Ela é um pouco mais madura em abordar essas questões de que, tipo... Por exemplo, o Zero, ele vê muito aquela sensação de que, tipo... Você se projeta muito em outro alguém. Você acha que esse outro alguém é a sua inspiração. Mas o que acontece quando essa sua inspiração cai? Ou ela não age de acordo com o que você achava que ela ia agir? Sabe? Então meio que, tipo, faz essa alusão e meio que brinca um pouco de que nem tudo é preto e branco, sabe? As pessoas têm suas nuances, nem sempre você vai ser a favor do que de fato é o certo ou o errado, sabe? É tipo de abordar a ambiguidade das pessoas, exatamente. Das pessoas, né? Da essência humana. Exatamente. Por exemplo, tem um personagem que é amiga do Zero, que ele achou de pé junto que ela ia ser a favor dessa manifestação, né? De não deixar as pessoas irem contra o colégio, né? Do colégio não precisar ter que mudar de lugar. Mas, pelo contrário, ela é contra. Porque se ela fosse a favor, ela ia perder o emprego do sonho dela. Então, tipo, existem essas nuances de que nem tudo é tão simples assim quanto parece ser, sabe? Apesar de você, às vezes, ter que ir contra os seus valores, os seus princípios, por questão de sobrevivência, por questão de necessidade. Nem sempre é tão fácil assim você fazer o certo, ou nem sempre é tão fácil assim negar o errado. Então, eu acho que, talvez por essa série ter essa forma mais madura de abordar, talvez não tenha agradado tanto assim as pessoas, sabe? Eu percebo que obras que têm a ousadia de abordar a política da forma mais clara, ou assuntos que são propriamente políticos, tendem sempre a ter essa polarização e serem menos aceitos pelo público, né? Isso. O que tornou, por exemplo, Ainda Estou Aqui tão bem aceito pelo público foi porque, mesmo pelo contexto da obra, né, não foi propriamente política ali. Se abordou o luto dela, do onde está essa pessoa, né? O contexto em si é político, mas a história em si não necessariamente se baseia apenas nisso. Não. Eles saem um pouco desse contexto, desse eixo político da ditadura militar no Brasil. Inclusive, quando eu fui ver a obra,
eu achei que teria um contexto mais político. Eu achei que haveria uma crítica maior, né, à política vigente do país, assim. Mas eu percebi que o caminho foi o certo para conseguir realmente abraçar todos os tipos de público. Porque, querendo ou não, quando há política envolvida, você tende a afastar alguns certos tipos, né, de público. Pessoas que pensam diferente do que a obra aborda politicamente falando. A obra de Zero Calqueri apresenta questões globais, mas também experiências muito íntimas. Como você vê o equilíbrio entre o pessoal e o coletivo nas narrativas dele? Até porque, só para trazer uma observação para os nossos ouvintes, é uma obra que se baseia em questões pessoais do autor, né? Exatamente, é uma obra que brinca muito com... Tanto que ele é o personagem principal, né? Sim, sim. Ele é o... Se você for assistir, tanto ler o quadrinho ou assistir o desenho, é ele mesmo que dubla, é ele mesmo é o personagem, sabe? Então eu acho isso muito legal. Tipo, essa relação eu sinto que talvez seja muito da questão da vivência dele, mas eu acho que ele não deixa transparecer tanto assim. Eu acho que ele é muito certo na crítica que ele faz, tanto pra si mesmo quanto pra compor o tema que ele tá abordando. E eu acho que esse foi o legal e o diferencial dessa segunda temporada, dessa segunda série mesmo, Este Mundo Vai Me Derrubar. Eu sinto que a primeira é muito mais intimista, muito mais sobre ele, sabe? Ele faz muito mais uma autocrítica. Sim. Sobre como é se você se achar seu centro do universo e você perceber que, você não é tão importante assim, sabe? De como às vezes isso pode ser um pouco assustador, mas também é libertador, sabe? De que você não necessariamente é tão importante assim pro mundo. Eu acho que ele consegue fazer essa dosagem melhor nessa segunda série, Este Mundo Não Vai Me Derrubar, porque ela traz mais questão de relacionamento para com o próximo, né? Por exemplo, o Zero, nessa segunda série, ele tem um amigo, que ele faz uma amizade com uma pessoa que é um pouco problemática, um outro rapaz que é amigo dele. Mas fica muito com o dilema de que, tipo, ele faz essa amizade meio que com um pouco de pena e pelo sentido de proteção, porque o cara era muito mais forte que ele. Mas ele percebe que se ele manter esse tipo de relação, de amizade, não ia ser benéfico pra nenhum dos dois, porque o cara, ele tava precisando de alguém, precisando de ajuda, precisando de alguém pra conversar, alguém que o escutasse, que o entendesse. E o Zero, de certa forma, pelo menos no início, tava ali apenas por interesse, sabe? Então, tipo, ele faz esse lance de relações interpessoais entre as pessoas, de que às vezes como é complexa a nossa relação humana, de que tipo, quando um amigo se afasta, uma pessoa se afasta, não é tão simples assim de tipo, eu não gosto mais de você e não vou mais falar com você. Não. É sempre questões mais complexas, tem coisas a mais por isso. Eu acho que ele é muito feliz nessa segunda série de trazer essa abordagem, esses temas. Inclusive, Sim. É um dos motrizes do clímax quando você descobre quem foi a pessoa que fez tal coisa na manifestação. Então, eu acho que esse jeito que ele traz essa relação interpessoal nessa segunda série é melhor trabalhado. Até pela proposta, eu acho. Primeiro, eu acho que era mais pra fazer essa autocrítica mesmo, da gente ter medo de se arriscar. E eu acho que ele ser mais intimista fazia mais sentido com essa narrativa do que essa segunda série, que é explorar relações humanas, de como nem sempre o certo é o certo ou o errado é o errado. Depende muito das coisas, sabe? Você trazer essa complexidade dos afastamentos, né, das relações, a maioria das vezes elas não acontecem porque as pessoas não se gostam. Exatamente, entendeu? Muitas vezes não é por isso, é pela falta... É tantos fatores, é tantas questões, né? E, inclusive, ele puxa isso muito pra... não grupos políticos, mas... Sim. Movimentos políticos também até, de que, tipo, às vezes a pessoa tá lá, não porque ela concorda com aquilo, mas porque é o único ambiente que ela se sente aceita. Ela sente que esse movimento político, ou esse movimento, ou esse grupo em si, aceitou ela. Foi o único lugar que, tipo, ela... eu tenho um senso de pertencimento aqui. Sim, sim. As pessoas me entendem, as pessoas me dão voz. Não necessariamente ele concorda com tudo aquilo que tá acontecendo, mas às vezes é o único lugar que aceitou ele, sabe? Que ela se sente... Talvez seja um pouco profundo, mas que ela se sente humana, né? Exatamente. Não necessariamente nesse grupo que esse grupo esteja fazendo seja certo, mas por alguma razão ela continua ali por uma dependência, talvez, sabe? Acho que a gente pode dizer, não sei se você tem essa mesma percepção, mas que essas obras, principalmente a segunda, aborda muito essa questão de nós seres humanos, somos seres humanos porque estamos em sociedade. Exatamente. E tipo, nessa questão de que, tipo... a gente não consegue ficar tanto tempo sozinho assim, né? Não é saudável pra gente ser esse ser sozinho assim, sabe? A gente precisa desse social. E eu acho que isso é muito bem representado pelo personagem que é o amigo do Zero, né? Um dos amigos do Zero, de que ele procurar um refúgio, não necessariamente nas pessoas que são certas, não é uma amizade certa, um ciclo certo que ele tá. Mas às vezes é o único que ele tem. É a única pessoa que... foi o único que não deu as costas pra ele quando ele precisou, sabe? Sim, sim. Mesmo que seja por um motivo ruim ou não. Então eu acho que é complexo e é interessante assistir por isso, sabe? Você não consegue julgá-lo tanto pelas escolhas que ele tomou, porque, sabe? É muito complexo. Eu acho isso muito legal. Eu gosto desse tipo de narrativas também, que não é
tão preto no branco, e isso gera muitos debates. Essas obras que abordam essas complexidades, muito também pela forma como o público debate a elas. Porque é muito gostoso você ver personagens que não tem como... que são vilões, por exemplo, mas não tem como o público dizer é 100% culpa daquele vilão, entendeu? Principalmente quando traz, tipo assim, o contexto da história e tudo mais. Você entende que ele é uma pessoa que tá fazendo uma atitude ruim, mas não consegue 100% julgar, né? Tipo, pô, eu não consigo jogar 100% desse cara porque diante de tudo que ele passou, impossível o cara não fazer isso, pô, entendeu? Tipo, eu acho isso legal também, essa ambiguidade que certas obras trazem pros personagens. Eu acho que é muito mais legal do que uma pessoa que é 100% certinha ou uma pessoa que é 100% vilão. 100% vilão. Eu acho que é muito mais crível, né? O ser humano, né? Eu acho que é muito... Deixa mais interessante você acompanhar, você querer entender o que tá acontecendo. Sempre vem daquele debate também, né? De tipo, como é que seria a gente no lugar dessa pessoa, desse personagem? A gente não teria feito a mesma coisa, ou talvez a gente tivesse feito até pior, a depender. Entende? É muito complicado. A estética e o ritmo narrativo das animações contribuem para reforçar as temáticas que elas abordam. De que maneira a linguagem visual dessas animações intensifica o peso dos assuntos tratados? No caso do Entre as Pontilhadas e O Este Mundo Não Vai Me Derrubar, eu sinto que ela traz um pouco de contraste, porque, tipo, ela aborda temas que são relativamente sérios, mas o jeito que a animação a montagem, o estilo mais rápido e frenético, talvez dê um pouco de suavizada nisso, sabe? Eu acho que não seria tão atrativo se fosse 100% sério. E do jeito que o Zero narra as coisas, o jeito frenético, as piadas e o humor cotidiano que ele faz, ajuda a dar essa leveza, dar esse contraste, sabe? Eu acho importante até pra não ficar tão denso pra quem tá assistindo, ainda mais que é um desenho animado. Ele é relativamente curto, né? Tem 6 episódios, tanto Entre Linhas Pontilhadas e o Este Mundo Vai Derrubar, cada um tem 6. E o engraçado, só fazendo uma observação da sua fala, é que pelo que a gente tá falando, os temas que ele abordam, provavelmente os ouvintes devem pensar que é uma série mais extensa, né? Mas bem curtinho. Em um final de semana tu mata. Em um sábado e um domingo foi o que aconteceu. Eu matei as 2 séries. Mas é basicamente isso. Eu acho que o estilo ajuda bastante a trazer uma certa leveza que talvez esse tipo de abordagem, esse tema precisa, sabe? Ainda mais na primeira série, ela com o final, o desfecho que ela tem, você entende do porquê talvez esse estilo mais tranquilo e mais humorístico foi importante ele ser apresentado. Essa segunda também, por ser um tema político, um tema mais sério, acho que trazer esse contraste é bem legal. E eu acho que faz parte do estilo e do humor do Zero Calcai, né? Porque muito do que ele traz é humor cotidiano. Tem um exemplo, na primeira série, ele faz piada com um exemplo que a casa dele, ele divide a casa dele como se fossem reinos. Então tem o reino da caixa de papelão, o reino dos cabos. Aí tem uma região na casa dele que é cheia de cabo de USB, que ele não mexe, porque sempre quando ele mexe, ele embola mais ainda. Então ele deixa lá no cantinho de como é esse tipo de coisa, desse tipo de humor cotidiano. Eu acho muito engraçado. Tem certas partes que eu rachava o bico de assistir. Sim, sim. E ele também aborda de uma forma com bastante humor, né? Esses temas densos. E como você avalia que esse recurso foi utilizado? Com suavidade ou de uma forma muito apelativa, digamos? Eu acho que ele conseguiu trazer na medida certa, sabe? Eu acho que não deixou... No momento que o desenho precisa ser sério, ele consegue ser sério, sabe? Sim. Ele consegue usar do seu estilo de animação pra te puxar de volta pra esse sentimento. Através da trilha sonora, através das metáforas que o Zero, ele é uma pessoa que gosta muito de fazer referência à cultura pop o tempo inteiro. Ele traz muitas metáforas de coisas externas, então eu acho que o jeito como a direção, a montagem e até a trilha sonora que o desenho puxa, nos momentos que são sérios, ele consegue sim trazer e puxar uma emoção, apesar de ser uma animação mais simples. Mas acho que é isso, ele consegue trazer sim esse contraste de certa forma. Eu não acho que não é nem suavizado demais ou besta demais, eu acho que ele consegue trazer o tom certo quando precisa ser sério, sabe? Ele consegue fazer essas discussões de comoção. Inclusive, esse desenho me abriu porta também pro rock italiano, que eu achei que nunca ia gostar. Sim! Mas tem uma cena de um rock italiano que é muito braba, é muito boa a música italiana também, sabe? Eu não tinha esse conhecimento. Eles representam, pô, mas é bem legal. Tipo, e é um assino muito importante, porque enquanto tá o contraste do Zero fazendo algo legal e divertido, tá um amigo dele, que deveria ser essa ponte de apoio, fazendo algo errado, sabe? Então, tipo, ele brinca muito com essas nuances em si, sabe? Em que enquanto tá acontecendo algo muito legal, tem algo trágico ao mesmo tempo acontecendo em outro lugar. Então, eu acho que a animação consegue dosar bem essas duas coisas. E acaba que essa é a dualidade da vida, né? Exatamente. Como esses temas que a série aborda, vício, política, migração, e eu pergunto relacionando as duas séries, né? Esse universo, dialoga com a realidade brasileira. Boa pergunta. Eu acho que eu acho que
pelos principais temas abordados, né? Talvez não tanto, a segunda série não tanto, eu acho que a questão política de imigrantes, já que eu acho que lá nos Estados Unidos e lá fora é algo muito mais, não diria visceral, mas algo muito mais debatido em si, não tanto aqui no Brasil. Mas eu sinto que a primeira série tem mais, sabe? Aqui. Porque, como eu falei, ela fala sobre um tema que todo mundo já passou, né? Todo mundo, se não passou, vai passar. De essa dúvida de o que eu faço agora da vida? Que próximo passo eu vou dar? Ainda mais pra nós brasileiros que as coisas, bem na minha vez, tá tudo mais caro. Sim. Bem na minha vez, tá tudo muito mais difícil de conseguir comprar uma casa, de conseguir garantir um emprego. Tá tudo cada vez mais caro. E eu acho que ela consegue abordar esse sentimento de insegurança que as pessoas têm, sabe? E, tipo, às vezes eu tô num trabalho que eu não gosto, mas é o que me sustenta, sabe? E eu tenho medo de talvez avançar ou investir na minha carreira, ou investir em algo que eu realmente queira fazer, por medo de não estar tão estável assim, sabe? Eu acho que pra nós brasileiros ou pra qualquer pessoa, eu acho que é um tema que, de fato, é muito importante e a gente sempre reflete. E o que mexeu com a pessoa Guilherme Cardoso, assim? O que fez você se identificar com a série? Digo, além da familiaridade que você possa ter por a questão de, eu gostei da forma como é abordado, ou o tema, mas pessoalmente falando. Tá, eu vou começar. Eu gostei de duas coisas diferentes em cada série. Vou começar por Entre as Pontilhadas. O que me chamou a atenção é porque quando eu era pequenininho, eu era igual ao Zero, né? Eu acho que todo mundo já teve essa fase de achar que você é muito importante, sabe? De que, inclusive, tem um momento no desenho que eles brincam com isso, né? De que o Zero, quando era pequeno, ele achava que se ele fosse mal na prova, a professora ia sentir muita pena dele. Sendo que, na verdade, pro professor, você é apenas um número, né? Você é só mais um aluno entre milhares que ela tem. Então, tipo, quando o Zero tem essa quebra, meio que tipo, então quer dizer que eu sou só um número, sabe? Eu sinto que quando eu era menor, eu tinha um pouco disso do Zero. E também o Zero, ele é uma pessoa que pensa muito. Eu penso muito também. Eu não sou tão esquizofrênico quanto o Zero é. Mas eu sou uma pessoa que costuma pensar bastante de tomar alguma decisão sobre alguma coisa. E eu acho que também esse medo de se arriscar, sabe? Esse medo, essa etapa da vida de que você tem de sair dessa linha pontilhada é algo que foi um processo que eu também passei, sabe? Eu acho que eles conseguiram representar bem esse sentimento de que você acabar se sentindo meio estagnado, enquanto tá todo mundo fazendo as suas coisas, conseguindo as suas coisas, você se sente como se você não tivesse saído do lugar. Você tem essa vontade de sair, essa vontade de fazer alguma coisa, mas o medo não permite você fazer isso, sabe? Eu sinto que houve um momento da minha vida que eu também me senti assim, eu acho que todo mundo deve se sentir assim, e o desenho me cativou muito por isso, sabe? Por essa mensagem que ele traz. Agora, o outro, Este Mundo Não Vai Me Derrubar, eu gostei bastante, não por a questão pessoal minha, mas pela forma como ele abordou as relações entre as pessoas, sabe? É muito verdadeiro isso, de que, tipo, às vezes a gente tem amizades que acabam desgrambilhando por um caminho errado. Sim. Que é meio triste pensar de que a gente não pode fazer nada, sabe? É meio triste a gente, beleza, eu tinha um amigo que era meu amigo próximo, mas do nada ele se afastou, ou ele começou a tomar decisões que eu não concordo. E eu acho que o desenho, ele traz essa visão de que, tipo, às vezes você não tem muito o que fazer. Só aceitar, sabe? Só, tipo, tá bom, você... É fora do nosso controle, né? Eu acho que ele consegue trazer essa relação entre os personagens, entre a amizade, de que, tipo, você nem sempre consegue estar no controle de tudo, você nem sempre consegue ajudar o outro como você gostaria de ajudar, sabe? Eu acho que essa relação entre esses personagens, o jeito de que como tudo é meio nebuloso, meio cinza, foi o que me chamou a atenção, foi o que me manteve preso pra assistir, não necessariamente o motivo pessoal. E isso é tão suave, isso é tão, assim, delicado, porque não necessariamente precisam de coisas muito drásticas. Pra o afastamento, de você ver o caminho que a pessoa tá seguindo. Às vezes são posicionamentos, às vezes são formas de lidar com a vida, às vezes são formas de viver a vida, estilos de vida, sabe? Às vezes até é questão de tempo mesmo, né? Às vezes a pessoa começa a trabalhar, aí ela se muda para outro lugar, começa um relacionamento, começa a namorar, e isso distancia mesmo. E são coisas muito sutis, né? Aí quando você vê, me identifico. Exatamente. Quando você vê, não vejo meu coleguinha já tem muitos anos. Aí às vezes outro ele aparece assim, diferente. Então eu acho que o jeito como ela aborda relações entre as pessoas é muito humano, é muito natural. Parece de fato que são pessoas, não vozes na cabeça do Zero, sabe? Então eu acho que isso é bem legal. Voltando um pouco pro que você falou, você tinha dito sobre essa questão de medo do futuro, da perspectiva, medo de se arriscar. Sabemos que você faz publicidade e propaganda. Para você iniciar seu curso, né, iniciar essa sua trajetória profissional, você passou por isso também?
Passei, sim. Inclusive, eu gostaria muito de fazer... Inclusive, até a escolha do curso de publicidade e propaganda. Que, tipo, sempre fui muito apaixonado por cinema, na realidade, Sim. né? Sempre quis fazer cinema, me identifico muito com a área de cinema. Mas eu acho que eu fui muito mais pra publicidade pelo medo de, tipo, seguir nessa carreira e não conseguir me manter fixo, sabe? Não conseguir ter uma renda fixa, não conseguir ter, de fato, não um emprego. Porque hoje, graças a Deus, hoje em dia, a situação da galera do audiovisual aqui da Bahia tá melhorando. Mas Graças na a época Deus. em que eu tava pra fazer... Sim, sim. Isso não tinha esse incentivo tão forte, né? Pelo menos não das pessoas que conheciam. Ninguém recomendava, por exemplo, fazer cinema, sabe? A não ser que você tenha uma fonte de renda extra. Mas cinema como hobby, não como uma profissão. Sim. Graças a Deus, hoje em dia isso já tá melhorando. A gente já tá tendo bastante incentivo aqui na Bahia. Mas na época em que eu procurei pra fazer o curso, não era tão incentivado assim, sabe? Então eu sinto que eu fui bem influenciável por isso. Não que eu não goste de publicidade e propaganda, é uma área que eu gosto, tanto que eu tô pra finalizar o curso. Tem coisas que eu gosto também, dá pra abordar as duas coisas. Mas eu acho que pra até ingressar, foi um pouco disso, sabe? Esse medo de, tipo, dar esse passo pra uma área que não fosse tão prestigiada. Esse passo de ir no incerto, sabe? Só pelo fato de eu gostar, não quer dizer que eu vou estar empregado nisso. Então, foi um pouco desse medo de se arriscar assim, sabe? De seguir o que ama, né? De seguir o que ama, exatamente. Gui, a gente agradece por você ter topado participar desse episódio. Foi muito legal, de verdade. Obrigado. Trouxe, assim, abordagem, reflexões muito interessantes. Mas a gente chegou ao fim, né? De mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @nucleoj, @radio.já. Este programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Foi apresentado por Bianca Moreno, com a participação de Guilherme Cardoso. Produção por Bianca Moreno. Pauta por Luana Prazeres e Bianca Moreno. Direção, edição e operação de áudio por Claudio de Souza. Apresentação, Bianca Moreno. Orientação por Leonardo Bião. E entrevistado, Guilherme Cardoso.